Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês aí. Espero que estejam gostando aí do conteúdo. Hoje eu vou falar sobre como cobrar a sua laqueação brilho perfeito. E aí, se você for funcionário ou pretende ser funcionário de alguém, fica aí, porque é bem importante você entender como que funciona esse mercado. Normalmente, ou normalmente não, eu já vi casos de funcionários que ele às vezes tem acesso ao valor que foi cobrado do cliente. E aí ele olha para aquele valor e ele fala, puxa, mas um serviço desse ou dois serviços desse já paga meu salário. E aí ele acha que o patrão ou a empresa ao qual ele trabalha, o patrão é rico, né? Ganha muito dinheiro nas costas dele, né? E não, na verdade não funciona dessa forma. Então fica aí que eu acho que é bem importante entender como funciona a precificação de um serviço e o que eu acho legal, né? Independente se você quer empreender ou você é funcionário de alguma empresa, porque é importante um funcionário saber como que se precifica, porque ele vai ter a real, ah, a clareza, melhor dizendo, de saber assim que momento ao qual a curva, né, do quanto ele ganha versus o quanto ele está produzindo, se de fato ele está sendo altamente lucrativo para o patrão dele ou não. E eu diria que fica lá, viu? Então, bora. Primeiro, preço de venda. O que tem dentro de um preço de venda? Isso é muito importante. Dentro do preço de venda, não tem somente a tinta, primer. Dentro do preço de venda tem que ter a tinta, o primer, a lixa, a massa que você usa para corrigir as imperfeições, o salário das pessoas envolvidas, então assim, ó, o pintor, ou pintor mais um preparador, o transporte daquela peça até a oficina, se isso foi levado até a oficina para ser executado, o transporte de retorno, eventualmente uma embalagem ou alguma coberta de proteção. Afinal de contas, ninguém está dando nada para ninguém, né? Então isso é uma compra, foi empenhado um dinheiro e por mais que se reuse esse cobertor ou esse material de embalagem, mas ele tem uma vida útil, né? Então tem que se fazer uma previsão que a cada X tempo terá que ser substituído. Falei do salário, da coberta, luz, né? Energia elétrica, água, a locação do espaço. Ah, mas poxa, Carlos, eu não pago aluguel, né? Se você está empreendendo, de repente você tem um espaço lá dentro da sua residência, e você fala, não, mas eu não pago aluguel.
Então, cara, um, um investidor, né, um cara que sabe lidar com... Ele sempre vai pensar assim, é mais vantajoso eu colocar esse imóvel a qual eu estou ocupando, que é próprio, para locação e de repente alugar um outro espaço adequado para o meu trabalho, ou sai mais barato eu usar esse espaço e eu pago um aluguel para mim. Então assim, não é de graça. Tem o IPTU, né, o imposto do espaço. Tem os impostos, né? Afinal de contas, não estamos aqui para ser sonegadores, temos que pagar sim os nossos impostos. É o ISS, o Imposto de Renda, o Simples Nacional, ou o imposto lá do empresário individual, né? Então, assim, tem imposto. Você tem que colocar também no seu preço de venda. Tem a compra da pistola, a compra do compressor, a compra de todos os equipamentos. Mas assim, né, não se atribui em todas as vendas. Por exemplo, você pode pensar assim, eu comprei essa pistola, vai durar, sei lá, 5 anos. E aí daqui 5 anos eu quero trocar de pistola de novo. O compressor eu quero trocar a cada 10 anos. Enfim. Tem equipamento que talvez nunca vai se trocar, por exemplo. Atrás de mim aqui eu tenho um plano aspirante. Eu particularmente acho que eu nunca vou trocar, mas mesmo assim, eu nunca vou trocar, de repente eu falo, não, então isso daí eu vou, sei lá, fazer uma estimativa que 10 anos, 20 anos. E aí você pega o valor que você investiu e você divide pela quantidade de anos ou meses, né? Vamos supor, 5 anos são 60 meses. Você divide, por exemplo, o valor que você investiu na pistola por 60 meses e aí você chega num valor. E aí, assim, quantos serviços você acredita que você consegue executar num período de um mês? E aí você divide pela essa quantidade. É assim que normalmente se atribui os custos de equipamento dentro do preço de serviço. Carlos, mas puxa, isso é tudo muito complicado, né? Muito chato. Então, é chato sim, é chato de você fazer isso na primeira vez. Mas se você tiver o cuidado e o carinho de fazer uma única vez isso, e você tiver clareza, você não vai ser aquele profissional que vai achar que não vale a pena investir numa boa pistola, porque eu não tenho dinheiro, porque eu trabalho e não me sobra dinheiro. Então, boa parte das pessoas ao qual eu conheço e conheci que trabalha com mão de obra, que é laqueação, marcenaria, pedreiro, pintor de parede, enfim, vidraceiro, serralheiro. Esse pessoal não faz conta. E aí ele reclama na hora de investir num equipamento novo.
Agora, se você sabe que para cada venda que você faz, um pedacinho daquilo lá corresponde a isso aqui, ó, e você tem o controle financeiro de pegar esse pedacinho e falar, não, isso daqui é para isso daqui é para isso daqui é para... Ao final dos 5 anos, e esse dinheiro, lógico, investido aí para não perder para a inflação, você consegue comprar de novo, novinho. No preço de venda tem que ter a manutenção das coisas. Por exemplo, a pistola, isso aqui chama capa de ar. Capa de ar, com o tempo, de tanto limpar, enfim, tem que substituir. No caso, essa capa de ar para essa pistola hoje deve estar em torno de uns R$ 250, essa peça aqui, ó. Outra peça que se troca com muita frequência é o bico. E aí aqui dentro, não sei se dá para ver, ó, aquele pontinho, é a agulha. A agulha essa, ele vem daqui até aqui, ó. Desgasta. Aí ele começa a pingar a tinta aqui, ó, quando ele tá com problema já. Para essa pistola aqui, eu acho que o conjunto de bico e agulha mais uns R$ 450. Então estão falando aqui de uns 650, R$ 700 de manutenção. Poxa, mas e aí? Tem que fazer todo mês isso? Não. Se você zelar pelo seu equipamento, não derrubar, não ficar usando escova de aço aqui para limpar, né? Não ficar deixando entupir os furos da capa de ar, não deixar a pistola para limpar só no dia seguinte, vai durar aí, ó. Eu acredito que pelo menos entre 1 ano e 2 anos, bem cuidadinho. Mas tem que estar na sua conta. E aí, hora que você soma tudo isso, ó, lembra, tinta, primer, lixa, massa, os investimentos, os equipamentos, o salário. Não, mas eu não tenho funcionário. Sim, você é o seu funcionário da sua própria empresa. E aí você tem que definir um valor que você precisa para você comer, cuidar da sua família, enfim. E aí vamos lá. Esse assunto ele é bem delicado. Pessoal, o negócio é o seguinte. Recomendo vocês irem na internet e pesquisar assim, ó, qual que é o salário para um laqueador. E aí vocês vão ver que o mercado paga, sei lá, entre, sei lá, R$ 2.000 a R$ 3.000. Em cima desse valor, se for carteira assinada, você coloca os impostos, você pode colocar aí mais 70%, que seria os impostos, férias e 13º. Mais ou menos. Esse é o valor. E aí você também tem que ter um salário. E aí você, assim, eu recomendo você ter o cálculo do seu salário que é o de mercado. Por quê? Porque assim, talvez um dia você
vai contratar pessoas para trabalhar com você. E aí você vai saber já qual o valor que você vai ter que pagar. E isso já vai estar dentro do seu negócio, né? Aquilo já vai estar funcionando. Você não vai precisar alterar preço por causa disso. Então assim, ó, tem que estar. Agora, por exemplo, você, não, vou empreender, né? Falando pro pessoal que quer empreender. A pessoa chega e fala, não, eu quero ganhar, sei lá, 20 mil por mês, 10 mil por mês, 5 mil por mês. Cara, pode até ser que você ganhe, mas se você conseguir achar e você conseguir vender o seu serviço a esse nível, né? Não vou falar que é impossível, porque existe mercado para todo mundo, mas temos que ser realistas, né? Então assim, existe uma ilusão que empreender é fácil, empreendedor tira férias quando quer, é tranquilo e o cliente corre atrás de você sem você precisar fazer nada. E não é verdade. Não é. Ah, lembrei também. Antes que eu me esqueça, dentro do seu preço de venda, você tem que ter o preço, o valor da sua propaganda. Sim. Seja panfleto, seja internet, seja você. Meu, não sei como você vai divulgar o seu negócio, seja o jornalzinho do seu bairro. Se você não colocar isso na sua conta, como que você vai ter dinheiro para divulgar o seu negócio? Então assim, ó, já pensou, né? Coloca tudo isso numa folha de papel. E aí você imagina se o seu patrão ou a vida de empreendedor é tão maravilhoso assim. E aí eu vou falar em números práticos. Por exemplo, aqui na minha região, vou falar de pintar uma porta residencial. Pintar uma porta residencial mais ou menos simples, eu acredito que hoje o mercado deve estar em torno de uns sei lá, R$ 1.300. Entre R$ 1.000 e R$ 1.300, uma porta branca, 20% brilho. É um bom valor, não é? Levando em consideração que um apartamento, 3 dormitórios, né, um padrão bacana. Então assim, ó, porta de entrada, porta da cozinha. Ah, vamos supor que é cozinha americana, não tem porta. Então tira a porta da cozinha. Mas tem a porta do lavabo, as 3 portas do dormitório. Aí vamos supor que tem a suíte, né? Então 6. E tá bom, 6 portas. Então, um serviço desse daria para cobrar em torno de uns 6 mil a 6, 7, deixa eu ver, 3 vezes 5, de 6 a 7 alguma coisa, quase 8. É um bom valor, não é? Aí a pessoa faz isso, sei lá, em 2 semanas de serviço. Aí você que é funcionário, você olha e fala, poxa, 6 a 8 mil.
O patrão ganhou isso em 15 dias. E ficou eu e um ajudante lá para fazer esse serviço. E o cara me paga 3.000. Pô, o cara tá ganhando muito dinheiro. Faz as contas. Eu convido você a fazer a conta e eu vou falar que o seu patrão, se ele conseguir colocar no bolso dele, limpo, talvez os seus R$ 1.000, é muito. Né? Coloca material, o salário do seu ajudante, equipamento, lembra? Né? Faz a divisão por tempo e tal, mais a manutenção, enfim. Faz a conta. Então assim, ó, o preço de venda tem que ter tudo isso. E é um erro. Lógico assim, ó, como eu falei, eu entendo que o mercado está cobrando entre R$ 1.000 e R$ 1.300 por porta laqueado. Eu sei o valor de mercado? Lógico que eu sei. Né? Você acaba, o próprio cliente acaba, não, mas por que o seu valor está... Normalmente, quando você cobra acima, ele fala, por que o seu valor está acima, o outro cobrou X. Né? Então, assim, a gente acaba tendo uma média de mercado. Mas, o que eu quero dizer, assim, se você não sabe o quanto que custa para você executar aquele serviço, talvez você tá achando que você tá ganhando, mas você não tá. E aí, lembra que eu falei de você pegar o valor, por exemplo, da pistola, dividir por 60, que seria 5 anos, a cada 5 anos você compraria uma pistola nova. Talvez você tá gastando esse dinheiro achando que você não precisa, né? Então, é isso que acontece. É isso que eu vejo que acontece com a maioria do pessoal que faz prestação de serviço. Ele acaba colocando dinheiro no bolso dele, ele esquece que daquele dinheiro ele precisa pagar os impostos, ele precisa pagar a manutenção da pistola, ele precisa repor a ferramenta dele a cada X tempo, ele esquece do custo do transporte dele, ele esquece do custo do carro dele, da manutenção do carro dele, enfim. E aí ele, quando ele coloca o dinheiro no bolso, ele... vamos gastar, estou bem de vida. E aí quando de repente ele precisa trocar de equipamento, ele acaba tendo problema, ele acaba não tendo dinheiro. E aí ele acaba achando que, né, nossa, a situação é ruim. Né? Então assim, ó, preço de venda você define dessa forma. Você precisa pegar, fazer conta. E aí você tem já seu preço aqui. Aí você tem o preço de mercado. E aí? Vamos supor que o seu preço está aqui embaixo. É ruim você colocar o seu preço aqui, entregando, lógico, a qualidade que o mercado opera? Não, não é ruim. Aqui, de repente, bem provavelmente você acabou esquecendo de colocar algum valor. Vamos supor que o seu preço está aqui, ó. E o mercado está aqui. E aí por que o seu valor está mais alto? E aí eu recomendo o seguinte: para e pensa se você não colocou valores aqui muito
Por exemplo, você falou, não, eu quero 5 mil por mês, 10 mil por mês. Ou, sei lá, você falou, não, eu quero uma pistola que hoje custa, sei lá, 10 mil. Sei lá, chutando. Né? Então é isso. Recomendo todos fazer essa anotação num papelzinho, chegar num valor e comparar com o mercado. Posso cobrar menos do que o mercado está cobrando? Cara, se você conseguir pagar todas as suas contas e ser feliz, é a sua decisão. Posso cobrar mais caro do que o mercado? Pode, mas assim, pensa você comprando alguma coisa. Por que você pagaria mais caro? Né? Seja numa roupa, seja numa pistola, seja, sei lá, num equipamento, numa ferramenta. Por que você pagaria mais caro? E geralmente o fabricante, ele fala, não, porque o meu faz isso, o meu faz aquilo, o meu facilita isso, o meu facilita aquilo. Então você tem que ter, da mesma forma que os fabricantes se utilizam disso, você também tem que chegar para o seu cliente e falar, não, o meu valor é mais alto do que o concorrente, eu não sei o que o concorrente está fazendo, mas eu entrego isso, entrego aquilo e lá 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 lá. Mas tem que entregar, né? Não tem que prometer e só, não, tem que entregar, porque o cliente ele vai estar comprando o que você está vendendo, né? Então é isso a ideia, né? Assim, vamos fazer uma comparação. Por exemplo, celular Samsung, tem lá o S o top de linha e tem lá a linha A, a linha, sei lá, que são bem mais barato. Faz a comparação do S, sei lá, 20, 21, não sei, com o mais baratinho da Samsung. E aí lá no site deles mesmo, ou das lojas, não tá assim, ah, mas é que um tem não sei quanto de memória, o outro tem, sei lá, talvez 10 vezes mais. Ah, o outro tem um processador melhor, o outro tem uma tela melhor, o outro tem um não sei o que, o outro tem um recurso melhor. E aí você não fica querendo, nossa, eu quero o S porque isso, porque aquilo, e eu posso fazer não sei o que. É a mesma coisa que você tem que pensar no seu trabalho. O que, que o seu cliente busca e valoriza? E aí você pode sim incrementar o seu valor para atender esse cliente. Então assim, não é errado e também não existe o errado ou certo. Existe o que você está disposto a entregar. Eu fiz o meu preço, que pode às vezes estar acima, pode estar abaixo, não importa. Mas eu sei que quando eu pego, por exemplo, essa cadeira que está aqui atrás, eu sei o quanto que ele vai me deixar no meu bolso, se vai valer a pena ou não vale.
né? Por exemplo, esse móvel aqui, ó. Quanto que ele vai me deixar? Né? Não é cego, tipo, eu não trabalho assim. Ah, porque meu concorrente cobrou isso, eu vou cobrar também igual. Não, vou cobrar mais barato porque eu quero o serviço. Não, às vezes é melhor você perder o serviço do que você pegar um serviço e pagar para trabalhar. E clareza, porque tem muita gente que está pagando para trabalhar, mas está achando que está colocando dinheiro no bolso. Eu tenho serviço que eu pago para trabalhar, sim, mas é consciente. Eu sei qual que é a minha estratégia em relação ao eu pagar para trabalhar. Mas isso porque eu tenho clareza do quanto que isso daqui me custou, por quanto tempo eu consigo usar, qual que custa a manutenção. Vocês não viram falar? Peça a peça, mais ou menos, quanto custa? Então, você que quer empreender, ou está já empreendendo, ou você que trabalha para o seu patrão, tenha isso na cabeça, faça a conta. Aí, se você chegar para o seu patrão, fala assim, patrão, olha, eu estou produzindo X peças por mês, né? Tô gastando X de material, eu estou economizando material, estou economizando lixa, estou fazendo muito mais produção pelo tempo que eu estou desempenhando as atividades. Puxa, será que a gente não pode negociar um aumento? Eu tenho certeza absoluta que o seu patrão não vai negar. Agora você falar, eu preciso de aumento, porque as coisas estão aumentando, porque isso, porque aquilo, porque nananana. O seu patrão vai olhar para você e vai falar assim, se gostaram, deixa um joinha, se achou bobagem o que esse japonês está falando, dá um dislike, faça os seus comentários e até o próximo vídeo.